amém, queridos? A graça e a paz, amém? A graça e a paz também esteja sobre a vida daqueles que estão nos vendo de casa agora. Por algum motivo não pôde estar aqui, então receba a bênção do Senhor aí também na sua casa. E nós que estamos aqui, e também você que está em casa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28, amém? Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Eu não ia ministrar hoje, quem ministraria hoje é a Rose, mas ela não está muito bem, ela está com uma tosse muito forte, então eu peço até aos irmãos para que estejam intercedendo pela vida dela na hora que vocês forem orar, né? Porque já vem alguns dias essa tosse que não passa, e até no sábado ela ministrou aqui, mas já com a garganta bem irritada, né? E ainda continua. Então, por favor, na hora que você for orar, lembre de colocá-la, apresentá-la diante de Deus por essa situação, amém? Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Ele diz assim, ó: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nesta noite eu vim até aqui com o propósito de servir os meus irmãos com a Tua palavra. E eu peço ao Senhor Deus, nesta noite, humildemente, que possa usar a minha vida do Teu jeito e da Tua maneira, Senhor. Eu me disponho para ser útil para o Teu reino. Eu me disponho para que o Senhor faça como o Senhor quiser e bem entender. Pai, que o Teu Espírito Santo conduza tudo aqui. Em todo o tempo Ele esteja trabalhando nos corações, Ele esteja ministrando nos corações, nos revelando o plano e o propósito do Senhor. Ajuda-nos, Pai, a entendermos através desta mensagem aonde é que nós estamos errando, aonde é que nós estamos falhando, aonde nós precisamos melhorar como família, porque a família é um projeto do Senhor, e nós sabemos o quanto ela tem sido atacada, nós sabemos o quanto ela tem sido influenciada pelo maligno, para que de alguma forma, esse lindo projeto do Senhor seja mal sucedido nesta terra. Mas Deus, eu creio nas promessas do Senhor, e eu creio na palavra do Senhor, e eu creio em um Deus vivo. E mesmo diante desses desafios, eu declaro que as famílias do Senhor serão bem-sucedidas nessa terra. Eu afirmo, Deus, em nome de Jesus, que as nossas famílias, elas expressarão o reino dos céus aqui nesta terra. Pai, nos ajude a entendermos todos os detalhes do que o Senhor quer falar nesta noite. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor, amém. Amém, queridos, podem se assentar. Glória a Deus. Nós vamos continuar falando, né, sobre família, né? Mais um dia que nós vamos tratar sobre esse assunto, família. E nessa noite o assunto será: a família tem deixado de refletir Deus, tá? A família, ela tem deixado de refletir a Deus. E eu queria começar pela nossa referência, que é o céu. No céu nós temos uma família. Nós temos um pai, nós temos um filho e nós temos o Espírito Santo. E no céu eles convivem como família. Uma família muito bem sucedida, que vive em paz e harmonia, porque cada um deles cumpre o seu propósito. Cada um deles ocupa o seu lugar e cumpre o seu propósito. E quando cada um ocupa o seu lugar e cumpre o seu propósito,
não tem como as coisas darem errado. Por isso que o céu, ele vive em paz, em harmonia. Por isso que o céu, ele vive ali um ambiente tão perfeito, porque cada um sabe o que faz e respeita aquilo e aplica aquilo na vida deles, amém? E isso, veja bem, isso também era para acontecer com as nossas famílias aqui na terra, porque a família, ela é um projeto de Deus. A família, ela nada mais é do que Deus expressando Ele aqui nessa terra através de nós como família. Então, se tem alguém que quer que a família seja bem-sucedida aqui na terra, é o próprio Deus. Porque quando uma família é bem-sucedida, não tenha dúvida, outras famílias verão. E eles também vão querer a mesma família que você tem, que você vive como família. Eles vão dizer, mas por que essa família vive tão bem-sucedida, um ambiente tão bom? Eu também quero isso. E aí é onde nós entramos e falamos, não, porque nós vivemos o que o céu nos orienta a vivermos aqui na terra. Mas queridos, não é bem isso que acontece. Não é bem dessa forma que funciona. Deveria funcionar sim, como no céu, mas não funciona. E por que deveria funcionar como no céu? Até porque a palavra de Deus, quando nós lemos no versículo 26, ela deixa muito claro algo ali que eu e você precisamos entender. Gênesis 1, 26, olha lá, ele diz assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, eu e você somos a imagem e a semelhança de Deus. E será que você entende isso? O que essas palavras estão dizendo? Você percebe o poder que há nessas palavras? A própria palavra de Deus está dizendo que você é semelhante a Deus. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E é por isso que Satanás quer tanto nos destruir. Porque ele sabe que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E ele não suporta nos ver como a criação perfeita de Deus aqui na terra. E é por isso que ele tem tanto prazer em nos destruir, ou nos perseguir e querer nos destruir, para que ele possa chegar diante de Deus como acusador e dizer, olha lá, a sua semelhança lá, como é que está lá? Se prostituindo, a sua semelhança como é que está lá? Perdido nas drogas, adulterando, é a sua semelhança, foi o que você criou, a sua imagem e a sua semelhança. É exatamente isso que Satanás quer fazer, né? Agora, queridos, por quê? Por que tem deixado de acontecer com as famílias daqui da terra o que acontece com a família no céu? Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Essa é uma pergunta que nós precisamos refletir. Eu quero refletir sobre ela hoje. Por quê? Se nós somos a imagem e a semelhança de Deus, se nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, se a nossa família era para viver o mesmo que a família no céu vive, por que tem deixado de acontecer aqui na terra? Por que a nossa família, ela tem deixado de refletir Deus aqui na terra? Ou as famílias têm deixado de refletir Deus aqui na terra? E eu creio que seja por dois motivos. E eu tomei nota desses dois motivos que eu quero partilhar com você nessa noite. O primeiro motivo é que os membros da família estão perdendo a sua conexão com Deus. Os membros das famílias, eles de fato estão perdendo a sua conexão com Deus. E aí você pode perguntar, como, pastor? Simples, devido ao tipo de vida que as pessoas estão sendo influenciadas a viver nos dias de hoje. A maioria das famílias, ou a maioria dos membros das famílias, cara, eu só abaixa um pouquinho esse ar para mim aqui, a temperatura desse ar, que está um pouquinho quente para mim aqui, por favor, Adriano, obrigado. Então, veja, existe uma influência acontecendo, que tem levado os membros das famílias a viverem segundo essa influência dos dias de hoje.
E o que eu tenho percebido é que isso, a cada dia que passa, tem aumentado mais. Agora, olha que interessante isso. Isso não acontece porque o homem quer, porque a mulher quer. Não é. Porque de fato o homem não quer se afastar de Deus. A mulher não quer se afastar de Deus. Mas isso acontece porque o homem, o ser humano, ele não entende, ele não consegue compreender, né, como eles são ou como eles agem. Acredite nisso, nós não conseguimos compreender. Muitos de nós não sabemos como somos e como agimos. E não entendem, na verdade, a sua natureza. Muitos de nós não conseguimos entender a nossa natureza. E eu queria começar por aqui nessa noite, que nós pudéssemos entender um pouco mais quem nós somos. Veja, Provérbios 27:20, na NTLH, eu quero esse só na NTLH, ele nos mostra um pouquinho sobre nós. Olha o que ele diz: os desejos das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. Percebe? Os desejos das pessoas, e das pessoas aqui, somos todos nós. Todos nós. Eles são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. Agora, olha um outro texto que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o 3, o que ele diz: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Este sou eu, este é você, essa pessoa somos nós. Essa é a minha natureza e essa é a sua natureza. Eu e você temos muitos desejos, aliás, sempre haverá espaço para mais desejos. Todo dia nasce um novo desejo, ou não, ou isso só acontece comigo. Sei, de repente só acontece comigo. Mas eu não acredito que seja assim. Até porque eu vejo a evolução do mundo e as coisas que o homem tem criado, e cada vez a violência que isso tem crescido. Por quê? Porque nós somos assim. Aliás, tem pessoas que compram coisas e depois elas perguntam: por que eu comprei isso? Não tem nem utilidade, mas eu comprei. Não sei, de repente, como eu disse, pode ser que aconteça só comigo, seja eu o problema aqui nessa noite, mas pode ser que não, não sei, permita que o Espírito Santo vá falando ao teu coração aí. Veja, queridos, esses desejos, eles guerreiam dentro de nós, o tempo todo, e quando eu me afasto de Deus, quando eu perco a minha conexão com Deus, esse desejo faz com que eu cometa um grande pecado dentro do meu lar, dentro da minha casa, na minha família. E esse pecado tem nome, é o pecado da omissão. Quando esses desejos violentos, eles guerreiam dentro de mim, e eu me ausento de Deus, eu estou desconectado de Deus, eu estou longe de Deus. Esses desejos, eles ganham força dentro de mim. E à medida que eles vão ganhando força dentro de mim, eles me levam a cometer um pecado, o pecado da omissão. Olha que interessante, Tiago 4,17, ele mostra isso para nós. Olha o que ele diz: pensem nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se eu sei o que eu tenho que fazer e eu não faço, eu já cometi pecado. E esse pecado tem um nome, é o pecado da omissão.
Veja, esses desejos que nós temos, muitos de nós somos levados a negligenciar o nosso principal ministério, que é a família. Esses desejos violentos que estão dentro de nós, eles nos levam, muitos de nós, quando nos afastamos de Deus, a negligenciar o principal ministério da nossa vida. Acredite, o principal ministério seu não é a igreja. O principal ministério seu é a sua casa, é a sua família. E é desse principal ministério que você vai prestar conta para Deus em primeiro lugar. Não adianta eu ser um bom pastor aqui, não adianta eu ser um exemplo aqui, mas não cuidar da minha família. O tema que nós temos aqui do mês, ele é claro. Ele diz que aqueles que não cuidam da sua família são pior do que o descrente, e negou a fé. Então não adianta nada eu estar aqui e falar bonito, e isso e aquilo, mas a minha casa, ela não ser bem cuidada, ela não ser bem alimentada, bem nutrida. Se eu negligenciar isso, a minha família, ela corre sérios riscos. E infelizmente, escute o que eu estou dizendo para você. Hoje em dia, o que eu mais vejo são maridos negligenciando o seu papel de marido. O que eu mais vejo são esposas negligenciando seus papéis de esposa. O que eu mais vejo são pais, mães negligenciando o seu papel de pai e de mãe, terceirizando isso com outras pessoas, dando a outras pessoas a responsabilidade de educar os seus filhos. Isso é muito comum nos dias de hoje. Filhos negligenciando a sua responsabilidade como filho. Porque muitos de nós achamos que a responsabilidade de filho é só daqueles que é menor de idade. Não, se você tem pai e mãe, você ainda é filho. E você tem sim responsabilidade como filho, com os seus pais. Se eles ainda estão vivos, você precisa assumir o teu compromisso com eles, até que o Senhor os recolha. Então, o que acontece? O fato desses desejos estarem muito acelerados, muito fortes dentro de nós, vai nos levando a sermos negligentes a tudo isso. E como eu tenho visto isso, irmãos? Como eu tenho visto isso? Só que entenda, querido, aquilo que você negligencia hoje, amanhã voltará para você, talvez de forma pior. Se você hoje não tem educado seu filho, e eu não estou indo aqui contra, a escola, não estou indo contra nada disso, eu sei que cada um tem a sua dificuldade, eu sei que cada um tem a sua limitação, tem seus problemas, mas eu não posso deixar de falar aqui a verdade do Evangelho. Meu irmão, muitos terceirizam totalmente a educação de seus filhos. Muitos nem sabem quem está educando o filho. Desculpa, perdão pela palavra, mas às vezes é um espírita, um macumbeiro, não sei. E pode estar ensinando coisas ali absurdas. E lá na frente, como é que vai ser isso? Porque uma hora ele vai crescer e vai voltar para você. E aí, como vai ser? Mas infelizmente nós estamos nos perdendo no meio disso. Eu vejo que o povo de Deus, não é só as pessoas do mundo, eu vejo como o povo de Deus também está perdido no meio de tudo isso. E por que está perdido, pastor? Por causa dos desejos da nossa natureza humana. Infelizmente é isso. Agora, veja, querido, isso está trazendo desastres para todos os lares. Muitas famílias estão sofrendo por essa negligência. Agora vamos ver o que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 20 e 24. Olha isso. Os passos do homem ou da mulher, eles são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Se os nossos passos, eles são dirigidos por Deus, e eu não estou conectado com Deus, automaticamente quem está dirigindo a minha vida? Diga, eu mesmo. E para onde você vai levar a sua vida? Você vai levar a sua vida para onde a sua carne quer.
você vai levar a sua vida para onde a sua carne deseja, é para lá que você vai levar a sua vida. Quando você está conectado com Deus, não, você vai pender para o lado de Deus, para as coisas de Deus, a vontade de Deus. Mas quando você se desconecta, automaticamente você já começa a pender para o lado da tua carne. Agora, pastor, por que isso acontece? Porque eu e você estamos sendo influenciados por um mundo que cada vez mais está nos levando a abrirmos mão de coisas preciosas por outras coisas que eu vejo que não são tão preciosas. Pastor, onde você quer chegar com isso? Simples. Todos nós precisamos de um lar para viver, uma casa para morar. Mas muitas vezes o que eu vejo é que um casal decide ter uma casa muito acima do que a casa que eles têm hoje. E aí eles começam a entrar num financiamento, por exemplo, para adquirir essa casa. Mas aí o salário de um não dá. Os dois têm que trabalhar e muito para pagar isso que eles querem, o desejo deles. E aí eu preciso, infelizmente, dar um jeito no meu filho, porque eu não tenho o que fazer com ele. Então eu pego ele e enfio ele integralmente dentro da escola e falo: fica aí, alguém vai te ensinar e vai te educar, e eu te pego à tarde. Muitas vezes cansado, moído, destruído de um dia de trabalho. E quando chega em casa, o filho, ele quer o que do pai e da mãe? O que um filho quer do pai e da mãe? Atenção, ele quer brincar, ele quer conversar. Mas eu e você não temos paciência para ouvir, porque nós já estamos destruídos, saturados, cansados, com a nossa mente totalmente arrebentada. E nós simplesmente damos um celular para eles, fala para ele: vai lá, vai brincar com o seu celular, e ele fica lá, vendo vidinho no YouTube, não sei o que lá, e ele vai ali naquele mundo dele. Meu irmão, acredite, aquilo que você semeia, você vai colher, mais cedo ou mais tarde. Talvez você vai colher um jovem aí extremamente problemático. Mas tudo isso veio da onde? De uma decisão que eu tomei, de uma escolha que eu fiz. E é isso que eu quero que você entenda. O mundo em que nós vivemos hoje, ele está nos influenciando cada vez mais a irmos para esse lugar. E olha, meu irmão, eu creio que Deus queira realmente que todos nós sejamos bem-sucedidos nessa terra, porque eu sirvo a esse Deus. Eu acredito, a palavra de Deus diz que os planos dele são perfeitos para nós. Mas nós não podemos passar por cima de princípios estabelecidos por ele, porque vem consequência para nós. Então, se você realmente não tem, ou se você percebe, né, hoje eu vejo muito isso, homens trabalhando em 2 empregos, né? Eu me pergunto, meu irmão, como é que ora? Como é que lê a Bíblia? Como é que tem uma conexão com Deus, uma pessoa que vive 24 horas no ar, correndo, mas nem com tempo consegue se conectar com Deus, quanto mais sem tempo. E é exatamente isso que o mundo quer, que o inimigo quer, que você se envolva com tudo isso, e você não tenha tempo para se conectar com Deus, porque aquele que não ouve, né? Ou melhor, aquele que não deixa Deus dirigir os passos dele, ele não sabe o caminho dele, ele vai andar igual um cego, perdido nessa terra. E como eu tenho visto famílias perdidas caminhando nessa terra, é a conexão com Deus que te leva a mudanças na sua vida, é a conexão com Deus que traz direção para a sua família, é a conexão com Deus que faz isso. Quanto mais eu estou conectado com Deus, quanto mais eu ouço Deus, quanto mais eu oro, quanto mais eu estou na presença de Deus, mais Deus ele vai me direcionando, ele vai me levando, vai levando a minha família para o centro da vontade dele. Agora, quanto mais distante eu estou de Deus, eu estou dirigindo a minha família, talvez para um abismo, e eu nem percebi isso. E quando eu vejo, ela já caiu. Amém? Então, infelizmente, esse desejo humano existe,
A cobiça dos olhos existe, meu irmão. Nós temos desejos. Nós temos. Não adianta você dizer para mim que não, porque eu sou feito da mesma matéria que você. Os nossos olhos estão cobiçando o tempo todo as coisas. E nós somos assim. Para nós nunca está bom, sempre está faltando algo. Você acabou de trocar o seu carro já não é bom mais. Agora tem que ser o outro carro, porque aquele ali já não está mais bom. 2, 3 meses é o suficiente. 2, 3 meses você já está feliz. Depois já não está bom. Tudo, nós somos assim. Nós somos levados a isso. Irmãos, nós arrumamos problemas nas coisas para tocarmos coisas. Esse celular não presta, está travando. O celular acabou de comprar, faz 3 meses. Isso está tudo travando, isso aqui não presta. Não, eu tenho que trocar e não sei o quê. Aí vai lá e pimba. Tome parcela e vem embora com feliz da vida no cartão, 10, 12 vezes. Depois nós vemos onde vai dar isso aí. Depois nós vemos como é que paga. Mas agora, glória a Deus, aleluia. E eu estou feliz da vida. E troca a televisão, e troca isso, e troca aquilo. E é desejo em cima de desejo. E é desejo em cima de desejo. Não para. É por isso que o mundo hoje está assim. As pessoas estão criando e criando o tempo todo. Você acabou de pegar algo, né? Já não presta mais, já ficou velho, porque já saiu um novo, no mês seguinte. Então o meu já não é mais novo, eu tenho que pegar um novo agora. Nós somos levados a isso. E querido, se você não entender, isso vai levar você a viver uma vida muito difícil. E talvez levar a sua família a viver também uma vida muito difícil. Então, nessa noite eu peço a você, reveja como tem sido a sua vida com Deus. Reveja como você tem vivido a sua vida. Você está conectado com Deus. É Deus quem tem dirigido a sua família. É Deus quem tem dado a direção para a sua família. É Deus mesmo. Ou é você que está no controle disso? Ou é você que está na direção de tudo isso? Você tem tido tempo para Deus? Você tem tido tempo para orar? Você tem buscado a opinião de Deus sobre tudo o que você tem feito? Entenda, meu irmão, a nossa carne tende a não querer isso. A nossa carne tende a querer viver uma vida de acelerar e acelerar. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para Deus, eu estou correndo o tempo todo. Mas eu acredito que há anos atrás, há muito tempo atrás, as coisas não eram assim. Porque talvez a vida era um pouco mais simples do que é nos dias de hoje. Talvez nós não éramos tão bombardeados como nós somos hoje. Talvez nós não éramos tão influenciados como nós somos nos dias de hoje, né? Eu não sou tão velho, mas eu também não sou tão jovem, né? Mas eu sou da época que, eu lembro quando era pequeno ali em casa, nós ainda tínhamos a televisão preto e branco, né? Alguns aqui pegaram a geração da televisão preto e branco ainda, né? E meu irmão, você não era bombardeado como você é hoje, por tudo isso, pelas mídias, pelas coisas, né? Pelas possibilidades de compra. Não, era muito difícil. Eu lembro que os meus pais, por exemplo, moravam no sítio. Nós íamos uma vez na cidade para fazer a despesa do mês, e não voltava mais na cidade, né? Não voltava mais, então era aquilo ali, e tinha que passar o mês com aquilo ali, e no outro mês é que ia fazer compra de novo. Então, se você comprasse uma bandeja de Danone, você que fizesse a sua conta matemática ali, e falava, isso aqui tem que durar para o mês, senão, se comer tudo num dia só, acabou. Mas hoje, em cada esquina tem um mercado. Hoje, não existe mais, eu vejo meu filho, não tem, é uma loucura, né? Irmãos, você assistiu um programa de televisão, se você perdesse, só na outra semana. Hoje o cara clica lá e ele volta e vê, sobe, desce, a hora que ele quer, quantas vezes ele quer, é loucura. Então isso tudo é muito bom, não é ruim, mas só que tem que haver aí uma dosagem certa para nós. Existem muitas coisas boas acontecendo, mas nós precisamos estar atentos
se nós não estamos nos perdendo no meio disso. O que eu vejo muitas vezes é que, infelizmente, pessoas acabam se perdendo no meio de tudo isso, sendo influenciadas por todas essas coisas que eu tenho falado aqui. Amém? E um segundo motivo que eu vejo é que quando eu diminuo a minha conexão com Deus, eu aumento a minha conexão com as coisas que são malignas. Automaticamente, quando eu me afasto de Deus, eu me aproximo daquilo que é maligno. Veja bem, a ausência de Deus na minha vida vai me deixando indiferente ao que é errado. É natural, meu irmão. É natural. A ausência de Deus na vida de uma pessoa, ela vai levando aquela pessoa a cada dia mais ficar indiferente ao que é errado. Um exemplo disso que eu poderia dar? Tranquilo. O cara caminhava com Jesus, servia a Deus, mas ele deixou de ir na igreja. Mas ele é crente. Ele é crente. Então vamos fazer um churrasquinho lá na casa não sei do que, ou vamos fazer um churrasquinho lá no futebol. Ele é crente. Então, como ele é crente, ele vai pedir para ele a cerveja sem álcool. Olha que crente abençoado. Isso aqui é crente. Para mim, as minhas é sem álcool. Isso. Primeira semana, primeiro mês. No segundo mês não chegou a sem álcool. Aí ele fala, mas tá, só uma latinha então, eu vou tomar só uma hoje, hein? Uma, porque eu sou crente. 3 meses. Está tomando mais do que os caras que já estavam no rolê, né? Irmão, quando você se afasta de Deus, você perde a sensibilidade às coisas que são erradas. Você já não tem mais o Espírito Santo trabalhando na sua vida e levando você a compreender o que é certo e o que é errado. Então, é exatamente isso que você tem que identificar na sua vida. Se não está te incomodando as coisas erradas, cuidado, porque talvez você já esteja desconectado de Deus e já esteja se aproximando daquilo que é maligno. E olha, na realidade, cada dia que passa, eu vejo que essa conexão com as coisas que são malignas está aumentando e aumentando muito. E eu diria que tem um caminho principal. E agora eu vou pegar. O caminho chama-se as redes. Diga assim, as redes. Isso. Seja elas sociais, seja ela as redes de contato, ou seja ela qualquer outro tipo de rede. São as redes que têm me levado e têm te levado a esse lugar de erro nas nossas vidas. E você pode, meu irmão, tentar me convencer de que não, pastor, isso é bom. Meu irmão, me perdoa, mas isso não é bom. E pastor, por que você diz que isso não é bom? Porque eu sei quantas famílias eu tenho visto serem destruídas por causa dessas benditas redes. Quantos casamentos têm sido destruídos por causa dessas benditas redes. Quantas vidas têm sido destruídas por causa dessas benditas redes. Meu irmão, como pode a referência de um homem ser outro homem? Como pode um homem ter outro homem como referência da vida dele? Como pode uma mulher ter outra mulher como referência da vida dela? Não pode. A nossa principal referência é Jesus. A nossa principal referência é Deus. Agora, quando você troca Deus por um homem, por uma mulher, aí está o seu erro. E infelizmente nós vivemos num mundo onde as referências não é mais Deus. Homens têm tido homens como referência. E eu não estou dizendo que seja errado. Você precisa sim ter referência, mas a sua referência principal precisa ser Deus. E por que eu estou dizendo isso para você? Posso até te dar um exemplo disso. Pega uma figura rara dos famosos aí. O cara sai na rua com a roupa ridícula.
a mais ridícula que você pode imaginar, e ele sai passeando na rua. No dia seguinte, o mundo começa a bater na porta das lojas em busca de qual roupa? Daquela ridícula que o cara estava usando lá, ou que a mulher estava usando lá. É um absurdo isso, meu irmão. Por quê, querido? Porque, infelizmente, homens e mulheres têm tomado o lugar de Deus como referência na nossa vida. E isso não pode acontecer. Isso não deveria acontecer. Por que que não deveria acontecer? Porque eu volto novamente no Provérbio 20 e 24. Se é o homem quem conduz o passo se é Deus quem conduz os passos do homem, como ele pode entender o caminho dele? Não tem como, meu irmão. É por isso que eu vejo a sociedade perdida hoje. É por isso que eu vejo as famílias perdidas hoje. É por isso que eu vejo tantos jovens perdidos hoje. Porque eles estão sendo criados dentro de uma estrutura que está perdida. Perdida. Pais sem referência, mães sem referência. Como vai ser criados os filhos? Não se tem mais tempo. Não se tem mais tempo para um diálogo, para uma conversa, para um ensinar. Não se tem, meu irmão. Pais que sentam com seus filhos para estudarem. Aonde isso? Aonde, meu irmão? Fala para mim. Que senta para tirar matéria com o filho que vai fazer prova. Aonde isso? Aonde? Não sei, paga um professor particular. Eu não tenho tempo para isso. Eu tenho que correr atrás das minhas coisas. Isso. Abra mão disso e você verá o que vai acontecer lá na frente. Então, nós estamos vivendo diante de uma geração que não tem referência, que Deus não é mais a referência. Por quê? Porque estão perdidos no meio dessas redes aí. Os influenciadores é que estão influenciando. Você pega uma geração que não quer mais ser médico. Você pega uma geração que não quer mais ser engenheiro. Eu acho que eles nem sabem o que é ser médico e ser engenheiro. Médico talvez, mas engenheiro eu acho que nem sabe. Você pega uma geração que não quer mais, ser profissional. Eles querem ser digital influencer. Eles querem ganhar dinheiro, postando seus vídeos e fazendo seus conteúdos, e aquela coisa toda, lindo, né? Bonito, você ouve ele e você fala assim, cara, bacana, hein? Legal. Os caras não querem mais nada. Agora, se nós não trabalharmos nessa direção, o que será deles? Porque na verdade, é isso que acontece. É isso que acontece, amém? É natural, por exemplo, eu tenho o João aqui, eu vou usar o João como exemplo aqui, eu tenho o João aqui da bateria, e o João, ele caiu na besteira há um tempo atrás de falar assim, eu vou caminhar mais perto de você, pastor. Eu falei, vem, e ele veio, né? E de vez em quando ele vem, né? Eu estava com umas ideias aí, pastor, né? Estava com uns pensamentos aí, né? E é natural da idade, né? Não tem a noção ainda, né? E como é bom você chegar e falar, não, vamos lá, deixa eu te colocar o lado positivo e o lado negativo disso. É importante você entender isso aqui, ó. Se você quer ter isso, você precisa aprender a guardar dinheiro para ter isso, né? Você precisa começar a trabalhar isso na sua vida. E aí você vê o quanto isso vai fazendo a diferença na vida da pessoa quando ela ouve esse conselho. Mas e se não tem? Então nós precisamos nos posicionar e trabalharmos nessa direção como família, dentro da nossa família. A nossa família está sendo destruída, ela está sendo roubada, assaltada, querido, dentro da nossa casa, diante dos nossos olhos, e nós não temos feito nada. Agora, a pergunta para mim e para você é, nós conseguimos viver sem as redes nos dias de hoje? Diga, não. Aliás, é impossível você viver hoje sem as redes na sua vida. Esse caminho, ele é irreversível. Não tem como mais voltar atrás. Não tem como mais. Eu preciso aprender a viver. Agora, eu tenho que entender um versículo na Bíblia que é muito claro, que fala muito claramente sobre isso. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios,
capítulo 6, versículo 12. E eu até aconselho você a grifar esse versículo na tua Bíblia, você que tem a Bíblia aí. Olha o que ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo me é permitido, ou seja, tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. Tudo nos é permitido, mas nós não podemos deixar que nada nos domine. Agora escute bem, meu irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Infelizmente, nos dias de hoje, o que eu mais tenho visto são famílias dominadas por dívidas, por viverem uma vida que não é para elas. Tudo me é permitido, mas será que convém? Cabe no meu orçamento? Cabe no meu modo de viver? Eu preciso entender isso. Eu preciso parar, eu preciso analisar isso. Porque se eu não entender isso, eu entro num ambiente, meu irmão, preste bem atenção. Tem gente que está ligando para você e vai ligar o tempo todo, te oferecendo cartão de crédito. Você quer um cartão? Quer 2? Quer 3? Quer 5? Quer 18? Tem gente que tem 6, 7 cartão de crédito. Tem um monte. Nossa. Aí, pastor, escolhe aí. Isso. Quando eu vejo isso, irmão, dá até suador. Falo, meu pai, vai te oferecer e vai te dar limite. Agora, cartão de crédito é ruim? Depende. Se você souber usar ele da forma certa, ele não é ruim. O problema é que eu e você não entendemos o que está escrito ali. Nem tudo convém. Meu irmão, guarda isso. Comida é perecível. Normalmente comida se compra com cartão de débito. Por quê? Porque você vai comer ali e acabou. Coisas que você usa para comprar com o seu cartão de crédito, normalmente são coisas que duram. Você parcela, você consegue comprar, não paga com juros, mas tem uma durabilidade. Agora, se você todo final de semana compra pizza com o cartão de crédito, o que vai acontecer no mês seguinte? O que vai acontecer no mês seguinte? A fatura vai chegar, meu irmão. E a hora que a fatura chega, a gente fica impressionado. Como que pode chegar um valor desse na fatura? Aonde já se viu isso? Que coisa fofa, né? Você não viu o que você comeu? Você não viu o que você... Porque, irmãos, é uma coisa linda de ver, né? Passa aí. Passa no crédito. Passa no crédito. Só que ele não vai olhando ali na fatura que vai vir depois no final do mês. E a hora que chega, estourou. Então, o que eu vejo hoje são muitas famílias que estão aprisionadas, dominadas por dívidas e não conseguem sair desse lugar, simplesmente por um motivo: por querer viver uma vida que não cabe a elas, por se endividar, por comprar coisas que não poderiam ser compradas, porque são levadas a isso. Quantas vezes eu já ouvi isso? E você também diz isso, pode ter certeza. Eu sou um filho de Deus. Se eu sou um filho de Deus, eu também tenho direito, né? Eu tenho direito. Trabalhei a semana inteira. Eu tenho direito, mas não tenho dinheiro. Mas eu tenho direito. Eu não tenho dinheiro, mas o direito eu tenho. Então, vamos lá. Isso. E depois se prepare para o que vai acontecer, né? Irmãos, tome cuidado com isso. Tome cuidado. O que eu vejo são famílias dominadas pelas correrias de suas escolhas que só dizem respeito às suas realizações pessoais. O marido em busca da sua realização pessoal, a esposa em busca da sua realização pessoal, os filhos, não sei, problema, depois a gente vê isso aí, lá na frente a gente vê. Mas agora eu quero realizar o meu sonho, e o outro o meu sonho. Então estão totalmente dominadas por isso. Meu irmão, enquanto a sua realização pessoal
não vê a sua família ser bem-sucedido, você está errado. Pelo menos deveria ser essa a motivação do nosso coração. O que eu vejo hoje são famílias dominadas pelas preocupações. Pessoas totalmente ansiosas, preocupadas. Não sabem o que fazer com a vida delas, porque estão perdidas no meio das escolhas que elas fizeram. Volto e repito a você, é simples. Você não precisa mais sair de casa. Você pega o seu celular e você abre um aplicativo de compra e começa. Vai chegar na tua porta. Tranquilo. 1, 2, 3, 10, 18, 20, 50 entregas. Não tem problema. E você vai passando ali. Pagar, depois a gente vai ver. Então, irmão, cuidado com isso. Será que convém? O que eu vejo são pessoas hoje dominadas por frustrações, por quererem realizar coisas ou viver coisas que não são para elas. Mas se o outro vive, eu também quero viver. Eu também posso viver. Meu irmão, nem tudo convém. Nem tudo convém. Amém? Nem tudo convém. Sabe, eu acredito, por exemplo, que muitas pessoas não entendem isso. Eu vou pegar um exemplo aqui bem radical mesmo, para você entender onde eu quero chegar. Uma família, ela decide ir para os Estados Unidos, para Disney, para Orlando, e ela vai lá com a sua família, curtir com a sua família. Mas eu também sou um filho de Deus, eu também quero curtir. Aí vai o pastorzão, vou para Disney, vou pegar e vou para Disney, mas com que dinheiro? Não, vamos, vai dar um jeito, vamos lá. Irmão, já começa assim, ó, fala inglês? Não, mas eu vou. A gente precisa entender essas coisas, sabe? A gente precisa parar de ficar envolvido no meio de tudo isso, porque a vida do outro, porque, não sei, irmãos, é o que eu mais vejo nos dias de hoje, as pessoas enfiadas dentro de rede social, não para aprender nada, é para ver o que o outro está fazendo, é para saber o que o outro está fazendo. Nossa, você viu fulano de tal? Foi para não sei na onde. Nossa, você viu fulano de tal? Você viu não sei o quê? Irmão, um monte de gente frustrada, porque olha para a vida dele e fala, mas a minha vida não é igual a daquele, porque a minha vida não é igual a daquela, porque a minha vida é uma porcaria, porque eu não sou feliz, porque eu não tenho nada, porque eu não consigo nada. A que preço essas pessoas estão vivendo isso? A que preço? Muitas vezes você pode olhar e falar assim, é uma família destruída. Há uma família destruída. Amém? Então, nem tudo convém. Nem tudo convém. Então, procure olhar para a aparência do mal e se afastar dela. Meu irmão, quando vier o desejo de comprar, vai orar. Larga, sai de perto. Nunca compre quando vem o ímpeto de comprar. Se afasta disso. Vai para um outro lugar. Vai dar uma volta. Vai espairecer sua cabeça. Não compra. Porque se você comprar, você vai fazer besteira. Escuta o que eu estou te dizendo. Vai por mim. Quando você andar um pouquinho, você vai falar, mas nem precisa daquilo. Quantas vezes eu já vi isso no shopping? Vamos entrar em tal loja, vamos comprar tal coisa. Não, vamos tomar um sorvete para lá. O homem consciente, essa é a estratégia do homem consciente, entendeu? Vamos tomar um sorvete para lá e coisa e tal. E aí você vai tomar um sorvete. Quando vê, você fala, nossa, mas está lá do outro lado. Vamos embora, outro dia a gente vem. E aí você vai embora e ficou tudo bem. E se tivesse comprado? Irmãos, nós precisamos parar. Porque na verdade, querido, eu vejo que tem muitas famílias que estão sofrendo, padecendo, exatamente por nós estarmos perdidos no meio de tudo isso. Uma família é muito simples de ser vivida. É um pai, uma mãe, juntos trabalhando na educação dos seus filhos. Isso é uma família. E ela precisa de muito pouco
Por exemplo, eu e a Rose já fomos em muitos lares simples, aonde a família era unida, e nós olhávamos e falávamos: meu Deus, né? Não tem nem aonde morar direito, mas ali havia uma família unida. E nós também já fomos em muitos lares, para orarmos, para aconselharmos, que a casa era gigante, era uma coisa absurda, 18 quartos, né? E a gente saía de lá, e eu olhava para a Rose olhava para mim e falava assim: não tem nada, só tem dinheiro, porque a família está toda destruída. Então, sabe, nós temos que buscar sim ter uma vida boa, nós temos que trabalhar para isso, mas nós temos que entender que tudo na nossa vida tem que ter equilíbrio, e Deus precisa sempre estar à frente, nos direcionando naquilo que nós vamos fazer. Sempre, meu irmão, ouça o que eu estou dizendo para você. Por que as famílias têm deixado de refletir Deus? Porque as famílias estão sendo atacadas, e elas têm permitido o inimigo entrar e devastar a família. Um casamento com dívidas dificilmente sobrevive, porque quando as dívidas começam a aumentar, as brigas vão aumentando, e logo já se fala em separação, as acusações, porque foi você, não, é você que não, é você e é você, não, são os dois, não há você e nem você, é os dois, mas naquela hora, é isso que acontece. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, nós precisamos de fato olharmos para isso. Lembre, por que a família tem deixado de refletir Deus? Primeiro, porque os membros das famílias têm se afastado de Deus, quando na verdade deveriam se aproximar. E por que eles têm se afastado de Deus? Porque eles escolheram viver uma vida muito além de uma vida simples, e isso tem um preço: a ausência de Deus. 2 empregos, uma vida de correria absurda, vai te levar para longe de Deus, não tem jeito, e isso vai trazer para você sérias consequências. Amém? E eu quero concluir com Efésios capítulo 5, versículo 15 até o 17. Efésios do 5, do 15 até o 17. Amém? Olha o que ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, ou não sejam, tem uma versão que diz, não sejam precipitados, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Meu irmão, nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós temos. Muitas vezes, o pai dá um tênis novo, maravilhoso para o filho, um brinquedo, um videogame, coisas boas, mas a única coisa que o filho quer é a atenção do pai para jogar uma bola. Muitas vezes o pai dá uma boa escola, sabe, paga caro e tudo mais, e tudo isso é bom, ajuda muito, mas só isso não é o suficiente. Muitas vezes as famílias têm mesas maravilhosas em sua casa, mas não usam para uma comunhão em família. Sentar ao redor da mesa e partilhar o pão e conversar ao redor daquela mesa como uma família, isso não acontece. Mas entenda, meu irmão, são essas coisas que fazem de uma família bem-sucedida, são as oportunidades, e infelizmente nós estamos vivendo cada dia mais como insensatos, não aproveitando as oportunidades. Nós deixamos para amanhã aquilo que nós deveríamos ter feito hoje, mas o amanhã não virá, não existe, nós não sabemos se ele vai existir, porque nós estamos desperdiçando. Será que nós vamos ter outra oportunidade? Amém? Eu vejo, por exemplo, eu falo por mim, porque eu vejo pelo Isaac, né? O Isaac faz karatê, e ele faz o basquete, e é um negócio, às vezes eu fico até bravo com ele, eu falo para ele, filho, presta atenção no que o sensei está falando lá, né?
Presta atenção no que está acontecendo. O tempo todo, ele está sentado olhando, Ele dá o braço, ele olha. Eu falo, presta atenção, por quê? Porque na verdade a única coisa que ele quer saber é se eu estou de fato ali, prestando atenção no que ele está fazendo. Porque não adianta, eu vejo ali, você vai, os pais vão ali, o moleque está lá, não sei o quê, e o pai está lá. Não adianta nada, irmãos. Então, não faz sentido, já que você tirou o tempo para estar ali, esteja ali de verdade. Demonstre a ele interesse pelo que ele está fazendo. Às vezes o cara vai correr lá, eu falo para ele, meu Deus, cara, toda hora você tem que jogar bola e olhar para mim, não precisa olhar para mim. Não, mas é para você ver se eu fiz lá e tal. Tudo bem, eu já entendi, cara, mas não precisa olhar para mim, senão você não presta atenção no que está acontecendo. Foca no jogo lá, velho, eu estou vendo, né? Mas é uma necessidade que muitas vezes tem. E se nós não estarmos atentos a isso, hoje nós vamos ficar bravos, mas amanhã ele vai olhar e vai falar assim, tchau, porque agora estou vazando, não quero nem que você esteja perto de mim. Eu estou até vendo o dia que ele vai chegar para mim e falar para mim, não pode deixar na esquina ali, pai, não precisa parar na frente da escola não, já me deixa lá embaixo na esquina lá, né? Eu já estou até vendo, porque é normal, né? Os garotinhos já vai chegando, já não quer mais, né? Tipo, por que tem que parar na porta da escola? Não precisa parar na porta da escola, para mais para baixo, né? E eu, irmãos, eu judio mesmo. A hora que eu pego na porta da escola, eu falo, e já dou um beijo, aí eu já vejo que o cara dá aquele beijo em mim assim, tipo, nossa, meu Deus, dá um beijo aí nele aí, vai. Tem que dar beijo, né? Então tá bom. Quer, não quer? Eu largo lá embaixo, né? Mas a verdade é que vai passando e eles vão crescendo e aí depois a gente acaba se arrependendo de não ter aproveitado a oportunidade que nós tivemos. Então, aprenda, meu irmão, família é isso. Tem problemas, tem dificuldades, tem diferenças, como é difícil. É uma arte viver em família. Mas uma coisa eu sei, se Deus estiver direcionando à frente, se o marido estiver vivendo o propósito de Deus, se a esposa estiver vivendo o propósito de Deus, e juntos eles trabalharem em prol da família, ela será bem-sucedida. Arrume isso, por favor. Reveja as tuas finanças, não seja um louco. Reveja os seus gastos. Repense o que você tem feito. Faça diferente, ainda dá tempo. Você pode consertar isso. Mude algumas coisas se necessário for, converse, tenha um diálogo. Esposa, ajude seu marido. Marido, ajude sua esposa. Converse. Às vezes não é hora de comprar, e tem que haver uma liberdade dentro da casa, de um dizer para o outro, agora não dá, e está tudo bem. E não ficar de cara feia, obrigado. Agora não dá, agora não é tempo. Vamos segurar um pouquinho, vamos deixar para um pouquinho mais para frente. Isso não pode virar briga, não pode virar desentendimento. Tem que haver isso. Não permita mais que nada o domine. Nada. A Bíblia diz em Gálatas 5:1, se Cristo vos libertou, verdadeiramente vocês já são livres, nós somos livres. Que nada nos aprisione mais. Por que é que nós estamos debaixo de julgo, irmãos? Por causa das nossas escolhas, por causa dos desejos da nossa carne. Coloque um limite, um freio na sua carne aí, diga, para, peça ajuda. Tem pessoas que têm essa dificuldade, são compulsivos, gasta compulsivamente, compra compulsivamente. Tem que pedir ajuda, tem que haver essa conversa, esse diálogo, e não pode ser acusação, não. Tem que ter uma conversa saudável, de um dizer para o outro, olha, aqui nós precisamos ver, nós precisamos rever, mas não, acaba virando uma guerra, um fogo cruzado. Isso é loucura, meu irmão. Você comprou? Tá bom, então eu também vou comprar para não ficar atrás. Comprou de novo? Beleza, comprar de novo. E o barquinho dos dois é o mesmo. E o furo está no mesmo barco, mas
Já que você quer que o negócio afunda, então vamos afundar com gosto. Isso. Quando na verdade o que deveria acontecer? Vamos parar, vamos ver o que está acontecendo aqui, como pessoas maduras, como servos de Deus. Amém, meu irmão? Amém. Eu não estou dizendo para você não ter mais nada, eu não estou dizendo para você não sonhar com coisas boas, não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo para você o seguinte: faça planejando as coisas, planeje antes de fazer, tenha planejamento, e você vai ver que você vai ter tudo e não vai colocar sua família em situações de desafios pela frente. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Como você tem vivido hoje? Ouça isso aí com os teus olhos fechados. Como você tem vivido hoje? Como você tem vivido a sua vida hoje? Como tem estado a sua família hoje? Lembre, você pode mudar isso hoje, retomando a sua conexão com Deus 100%. Você pode transformar tudo isso hoje. Você pode restaurar tudo isso hoje, voltando atrás e se ajustando com Deus. Eu não sei se você está muito perto ou se você está muito longe de Deus. Eu não sei se você tem andado indiferente às coisas de Deus. Mas nesta noite eu quero dizer a você, enquanto eu escrevi essa palavra, Deus falava tão claramente comigo sobre isso. Deus dizia: fale com os meus filhos, ajude eles a entenderem de que eu preciso estar à frente da vida deles, de que eu preciso direcioná-los. Sem mim eles não podem fazer nada. Na força do braço deles, certamente eles vão se destruir e destruir consequentemente a família deles. Que você nessa noite possa entender, que você nessa noite possa compreender, que muito dos problemas que você vive, que muitas das lutas que você passa, são frutos de suas escolhas, de suas decisões. E vale a pena mudar, vale a pena trazer paz para dentro do seu lar, vale a pena fazer diferente, vale a pena ouvir conselhos, vale a pena dialogar. Saia debaixo de todo esse jugo, saia debaixo de toda essa opressão. Pai, no nome de Jesus, nesta noite, eu oro por aqueles que estão aqui, e eu oro por aqueles que estão me ouvindo em casa. Senhor, ninguém melhor do que o Senhor para convencer o homem, ninguém melhor do que o Teu Espírito Santo para testificar no coração do homem e da mulher as Tuas palavras. E nessa noite eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor possa verdadeiramente falar no coração de cada um que aqui está e no coração de cada um que está em casa, que eles tomem uma decisão nesta noite de se libertarem de tudo aquilo que os aprisiona, que eles entendam, Pai, que há um tempo certo para todas as coisas, que se necessário for dar um passo atrás, que seja dado, para que essa família comece novamente a viver o plano e o propósito do Senhor. Pai, eu oro, Deus, para que esse homem, para que essa mulher entenda quem ele é de fato, a natureza dele, que em todo tempo a carne, ela quer e quer cada vez mais, com mais violência e mais intensidade, que o inimigo quer mesmo que os nossos olhos cobissem muitas coisas, porque certamente isso nos levará à destruição. Ajuda-nos, Pai, a entendermos isso como homens e mulheres de Deus, e tirarmos isso da nossa vida, e tratarmos isso na nossa vida. Espírito Santo de Deus, até aqui eu posso ir, mas daqui em diante, só o Senhor pode fazer isso. E eu peço ao Senhor que continue ministrando no coração de cada um dos teus filhos e filhas, e ajude eles a entenderem, em nome de Jesus.